Comissões discutem forma de concessão de incentivos fiscais para empresas interessadas em apoiar a cultura. A atuação de conselhos comunitários é tema da Comissão de Segurança. E empresas prestadoras de serviços públicos podem ter que reservar 10% das vagas para o primeiro emprego. O Jornal da Alerj está começando agora. Boa noite. As comissões de Cultura e Tributação da Alerj sugeriram à Secretaria Estadual de Fazenda a consolidação de 4 decretos que tratam da lei que concede incentivos fiscais para empresas que apoiarem projetos culturais ou esportivos no Estado. A lei sancionada em 2018 garante créditos de ICMS para empresas que patrocinarem ou fizerem doações para a realização de eventos na área da cultura e do esporte. Ao longo de 2019, decretos e resoluções referentes à lei foram apresentados pelo governo, o que gerou confusões e dúvidas sobre o processo para adquirir o benefício. Uma das representantes da Secretaria de Cultura informou que no edital deste ano, 29 projetos foram patrocinados. Nós temos duas formas de inscrições. Inscrições através do nosso sistema, que o proponente, quem quer propor o projeto, inscreve o projeto via online, ele não precisa se reportar à Secretaria, escreve o projeto, passa por uma comissão de avaliação, e, posteriormente, ele consegue o patrocinador. Algo muito importante também da inscrição do sistema é que não é necessário ter carta de intenção de patrocinador. O deputado Thiago Pampolha foi o parlamentar que solicitou a realização da audiência pública para compreender a burocracia estabelecida pelas secretarias, já que um dos decretos chegou a alterar o conteúdo da lei referente ao percentual dos incentivos. Para qualquer pessoa que queira se beneficiar da lei, ela precisa compilar todas essas informações, né, e de forma fazer um estudo ali de forma aprofundada para poder realmente saber quais são as prerrogativas para ela ter o benefício. Eu acho que isso precisa ser revisto, né? A Secretaria de Fazenda ou o Governo do Estado precisa uniformizar esse procedimento, criar um decreto específico, único, né, que regulamente a Lei 8266, que foi aprovada por essa Casa no final do ano passado. O presidente da Comissão de Tributação, o deputado Luiz Paulo, informou que o excesso de legislação atrapalha empresas e produtores culturais e que, por isso, os decretos devem ser consolidados. O parlamentar também informou que vai encaminhar um ofício para que a Secretaria de Cultura do Estado envie a relação dos projetos patrocinados com os valores e municípios onde ocorreram. Nós queremos saber, até o ofício chegar lá, quais são os patrocínios que já aconteceram na cultura. E vamos fazer o mesmo ofício para o esporte. Quais são? Qual o montante de cada um, né? Quem foi o beneficiado e que resultados positivos ou não esses benefícios produziram. São 2 convênios com FAS, 2 leis, 5 decretos, que um não revoga o outro, mas modifica em parte. Se você que é profissional do ramo já fica com dificuldade de entender, imagine aquele que queira ter um patrocínio na área da cultura ou dos esportes. O representante da Secretaria Estadual de Fazenda se comprometeu a consolidar os decretos. Nós temos pelo menos 4 decretos tratando do mesmo tema e 2 resoluções. Então é necessário que haja uma consolidação para facilitar o contribuinte que queira patrocinar eventos culturais e de esporte. Hoje em dia realmente está um pouco confuso. O deputado Eliomar Coelho, que preside a Comissão de Cultura, lembrou que é preciso mais orientações e esclarecimentos para que projetos do interior do Estado também sejam incentivados. O que nós temos ouvido como Comissão de Cultura da Assembleia Legislativa e das nossas realização de audiências públicas, inclusive no interior do Estado, o grande complicador é um excesso de burocracia que às vezes torna difícil até a pessoa participar, porque realmente falta esclarecimentos necessários para realmente se compreender, entender e poder participar. Representantes dos conselhos comunitários de segurança pediram a elaboração de um projeto de lei que consolide a existência e a participação dos conselhos
no planejamento de segurança pública do Rio de Janeiro. Nesta quinta-feira, Maria João Gaio, conselheira do Centro Histórico do Rio e da Lapa, apresentou uma carta com 7 reivindicações para a Comissão de Segurança da Alerj. Dentre as demandas está a garantia da função deliberativa e não apenas consultiva, como indica a diretriz da Conferência Nacional de Segurança de 2009. Os conselhos também pedem mais transparência na aplicação das verbas dos órgãos de segurança e a criação de uma lei que os consolide como política permanente de Estado. Na realidade, o que nós viemos pleitear hoje aqui é um indicativo de lei para que os CCS do Estado do Rio de Janeiro tenham uma identidade, um RG, entendeu? O decreto é uma coisa assim muito efêmera, muito sensível, delicada. Um governador que não seja feito ao trabalho comunitário, a participação social do segmento sociedade civil, ele pode simplesmente canetar, derruba aquele decreto, eu não quero mais os conselhos comunitários no Rio de Janeiro. Nós somos 65 conselhos em 40 municípios do Estado, trabalhando há 20 anos de forma voluntária, mas assim, no exercício efetivo dessas diretorias formadas por pessoas da sociedade, de 2005 para cá. Outra solicitação feita durante a audiência foi a reestruturação do Conselho de Segurança Pública do Estado do Rio. Ana Maria Quintanilha, de Maricá, disse que um conselho estadual forte precisa ser composto por representantes da sociedade civil. A conselheira lembrou ainda que o Sistema Único de Segurança Pública, instituído em 2018, tem como base a estruturação uniforme do setor de segurança, para que possa haver um compartilhamento de dados entre as esferas federal, estadual e municipal. Hoje, ele agora está sofrendo uma modificação, porque ele tinha essa participação, os conselhos tinham assento no Conselho Estadual, porém, quando o governador assumiu, ele resolveu mudar as características do Conselho, mas hoje já existe um outro projeto de lei que vem já incluindo a sociedade civil, porque é uma obrigatoriedade, inclusive, adaptando-se ao Sistema Único de Segurança Pública. O deputado Coronel Salema presidiu a audiência e sugeriu a criação de um grupo de trabalho para avaliar as sugestões feitas pelos conselheiros e as interpretações dos representantes da Polícia Civil e Militar. A Comissão de Segurança vai analisar a possibilidade de criar um projeto de lei que regulamente os conselhos comunitários. A gente vai conversar, ver qual é a melhor fórmula, porque parece que outros estados já adotaram desse viés. Houve uma reunião, como eles relataram aqui, a nível federal, então quer dizer, a gente tem que entender bastante a legislação e aproveitar o que for de melhor aqui para o nosso estado. A Escola do Legislativo do Estado do Rio de Janeiro realizou o debate sobre o racismo e a consciência negra. A ideia foi promover uma reflexão que colabore com as ações que marcaram o Dia Nacional da Consciência Negra, 20 de novembro. O Brasil é um país com várias etnias. Tem uma rica cultura de diversidades, que vai do descobrimento até os dias atuais. Brancos, índios e negros compõem a população brasileira. Com tanta diversidade, o país ainda sofre com racismo em todas as áreas. Eu acho que falta um debate público mais amplo, eu acho que faltam políticas públicas por parte dos governos de todas as esferas que, enfim, incitem esse debate na sociedade. A gente já teve alguns marcos, a política de cotas é um avanço, a Lei 10.639 de implementação de ensino de História da África, História de Cultura Africana no Brasil, é um marco importante, mas a gente ainda está engatinhando, assim, a gente ainda está em condições um pouco precárias nesse sentido. O tipo de fundamento do país é um fundamento escravocrata, isso precisa ser dito e precisa ser desmontado através da visibilização desse fenômeno, jamais da invisibilização. Para diminuir as desigualdades, o Brasil criou em 2012 a política de cotas na educação. Pessoas normalmente excluídas passaram a ter oportunidades no estudo e também no emprego, o que melhorou o nível social dessa parcela da população. Eu não estaria aqui se nós não tivéssemos aprovado a Lei de Cotas de 2012. Eu sou oriundo dessa lei, sou filho dessa lei, e o acesso, a oportunidade de acesso à educação superior no Brasil também é oportunidade de ascensão social, Quando a gente domina determinados campos da sociedade, como uma educação pública de qualidade, por exemplo, a gente está proporcionando para que essas pessoas saiam do estigma ao que foram colocados historicamente. Eu sou um jovem negro vivo,
periférico, né, que graças à lei de cotas estou conseguindo trazer aspectos muito importantes da história do meu próprio povo para debater, e faço isso diariamente dentro da sala de aula. A política de cotas é uma política de Estado, né, uma legislação aprovada, sancionada pelo governo federal e realizada na sociedade, todas as universidades federais, em muitas prefeituras, em muitos espaços públicos. A Constituição de 1988 determina no parágrafo 1º do artigo 242 que o ensino da história do Brasil levará em conta as contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro. Um jeito para valorizar a cultura do país. Fundamental, não à toa, é um texto constitucional garantindo que esse fenômeno seja implementado. Infelizmente, devido às contradições da nossa sociedade, somente com a Lei 10.639, esse tipo de implementação educacional pode realmente ser levada a sério e ainda não é aplicada em todas as escolas ou instituições de ensino, seja de ensino fundamental, médio ou superior. Mas esse é um longo caminho que a gente traça, sem desistir, sem desanimar, e com muita alegria de fazer esse trabalho. Empresas prestadoras de serviços públicos podem ser obrigadas a reservar pelo menos 10% das vagas para o primeiro emprego. O projeto do deputado Tiago Pampolha foi aprovado pelo plenário. Acompanhem como foram as votações com Natália Alves. Na sessão plenária desta quinta-feira, os parlamentares analisaram um projeto que proíbe a divulgação de imagens de procedimentos ou exames em pacientes das unidades de saúde. O texto prevê a realização de campanhas de esclarecimento sobre o assunto. A proposta do presidente da Casa, deputado André Siciliano, foi aprovada e depende da sanção do governador para se tornar lei. A lei que criou as chamadas farmácias vivas no estado pode ser alterada. O objetivo do deputado Márcio Canella é discutir o custo de medicamentos fitoterápicos e de plantas medicinais. O texto aprovado segue para a sanção ou veto do governo. O deputado Gustavo Tutuca quer garantir o acesso à leitura a pessoas com deficiência visual em bibliotecas do estado com a instalação de recursos tecnológicos. O texto recebeu 2 emendas e retornou às comissões. Motoristas de ônibus podem passar a ter aulas específicas sobre o trânsito de ciclistas. O projeto prevê que sejam dadas aulas sobre a legislação em vigor e também sobre regras de convivência. O texto do ex-deputado Anderson Nogueira foi aprovado e retorna à pauta para mais uma votação. Empresas prestadoras de serviços públicos, concessionárias e permissionárias podem ser obrigadas a reservar 10% das vagas para o primeiro emprego. O texto do deputado Tiago Pampolha foi aprovado em primeira discussão. A gente tem acompanhado que o jovem é a mão de obra para o tráfico, o jovem é a mão de obra para a milícia, o jovem é usado como massa de manobra para, grandes empresas clandestinas do crime lucrarem e pagam com a vida. Então, se a gente não oferece oportunidade através de uma educação de qualidade, através de cursos de formação profissional e através de iniciativas como essa, leis que garantam o espaço reservado para o jovem que busca a sua inserção no mercado do trabalho, dificilmente nós vamos dar esse acesso pleno para a juventude que busca esse início, esse pontapé inicial para a sua vida profissional. Locais com grande circulação de pessoas que contam com dispositivo de monitoramento e gravação deverão manter as imagens arquivadas por no mínimo 30 dias. O texto prevê ainda que sejam fixadas placas informativas nesses locais sobre o monitoramento. A proposta do deputado Valdec Carneiro recebeu 8 emendas e retornou às comissões. A importância desse sistema não é apenas, permitir a constatação na hora, online, no calor da hora, que há alguma coisa estranha acontecendo. Mas também investigações futuras podem se valer desses arquivos de imagem para elucidar fatos que aparentemente não foram de, fácil elucidação. Então, ter o cuidado de armazenar por um mínimo de tempo essas imagens antes que sejam apagadas pode favorecer, que os órgãos de investigação tenham o melhor subsídio para apurar, para esclarecer. O deputado Márcio Pacheco quer alterar a lei que prevê que as pessoas com deficiência recebam as contas de água, luz e energia de forma acessível. O parlamentar quer ampliar o benefício
prevendo que seja oferecido um software que permite que as contas sejam lidas por um sintetizador de voz. A proposta foi aprovada e retorna ao plenário para mais uma votação. As concessionárias que administram praças de pedágio em rodovias estaduais deverão instalar um sistema integrado para contabilização em tempo integral pelo governo dos veículos pagantes. O projeto do deputado Elbert Rezende foi aprovado em primeira discussão. No momento que o Estado precisa realmente procurar todas as formas de arrecadação, claro, sem exorbitar nas suas funções, sem tirar mais do cidadão, nós só queremos o que realmente for justo. E, na verdade, os carros passam pelo pedágio e é devido ali o imposto ao governo da quantidade de carros que passam por ali. E existe uma estimativa. A concessionária ela informa o que ela quer informar para o governo do Estado. Em cima daquele valor que é informado, é pago esse imposto. Aprovado o relatório final da CPI do feminicídio no Estado. A decisão da CPI de que no próximo ano as comissões correspondentes vão estar acompanhando as recomendações, eu acho fundamental. Por exemplo, na área da segurança, a gente tem uma recomendação da criação de um núcleo de atendimento à mulher na favela da Maré. Então, vamos trabalhar para isso. A gente tem uma recomendação para que as mulheres vítimas de violência sexual tenham um kit vestuário, para que elas possam deixar a sua roupa, que muitas vezes apresentam vestígio de material orgânico. A gente tem uma recomendação da criação de uma vara da violência familiar, da vara especializada, da justiça especializada de violência doméstica e familiar, em Campo Grande, que é um dos bairros na Zona Oeste, que talvez na cidade do Rio de Janeiro há um maior índice de violência. Então, tudo isso tem que ser acompanhado. Aprovado ainda relatório final da CPI que apurou a morte de bebês no Hospital da Mulher em Cabo Frio. Fizemos uma apuração que também teve um rigor técnico diante do que foi a produção de 17, observação dos 17 prontuários de óbitos ocorridos no Hospital da Mulher de Cabo Frio. Então a gente viu ali que tinha indícios de violência obstétrica, indícios de má gestão, concretamente, do hospital. Então, esse relatório vai ser entregue ao Ministério Público para que possa apurar concretamente as responsabilidades, tanto civis quanto penais, com relação à morte desses bebês. No final das contas, a gente conseguiu apresentar 11 propostas legislativas, entre elas casa de parto, criação de casa de parto no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, programas de prevenção à violência obstétrica, enfim, uma série de projetos para ir cuidar dessa mulher e desse bebê. O deputado Bruno Dauaire quer adequar a instalação de salas de Estado Maior em penitenciárias ao que diz a lei federal sobre o tema. O texto prevê a instalação de 2 salas de Estado Maior em cada penitenciária no prazo de 2 anos após a aprovação da lei. A proposta aprovada precisa passar mais uma vez pelo plenário. A gente espera que na segunda discussão possam receber mais emendas para aperfeiçoar a questão do projeto. A gente mesmo vai emendar o projeto para que até que se defina o que é sala de Estado Maior, esses advogados possam ser recolhidos conforme as autoridades com prerrogativa de foro, no caso do BEP. Então a gente está tentando aí dar uma regulamentação, dar um dinamismo e decifrar o que é sala de Estado Maior para toda a população do Estado. A deputada Marta Rocha quer alterar a lei que trata da apresentação dos pontos de cultura na rede pública de ensino. O objetivo é garantir as apresentações culturais nas escolas, desde que sejam compatíveis com o calendário e o plano pedagógico. A proposta foi aprovada em primeira discussão. Eu fui assistir a uma peça e ao término da peça houve um debate. E eu achei muito interessante que a produtora da peça, ela falou da dificuldade que ela tinha de trazer os alunos das escolas públicas, mesmo que isso fosse de graça, exatamente porque não há essa articulação. Ou seja, a gente tem bons projetos, pessoas de boa vontade,
mas nós não temos a capacidade de fazer a interação do projeto com a escola. Então, o que a gente pretende com essa lei é exatamente promover essa articulação para que a cultura faça parte da grade curricular de apoio dos alunos das escolas públicas. O Jornal da LERJ fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV LERJ, o canal do povo. Uma boa noite para você e até a próxima semana.